Hoje vamos falar um pouco sobre o romantismo no Brasil e o livro A Viuvinha, de José de Alencar, ok? O romantismo no Brasil surgiu no século XIX, logo após a independência, e foi muito importante porque ajudou a construir uma identidade nacional. Os escritores buscavam valorizar a cultura brasileira, mostrando a natureza, os costumes do povo e também tratando de sentimentos humanos como o amor, a saudade, a religiosidade. Desculpa. Essa fase é dividida em três gerações, ok? A primeira é a mais nacionalista e indianista, tá? A segunda, mais sentimental e amorosa. E a terceira, mais social e com críticas à sociedade, tá? Agora, vamos falar um pouco do livro A Viuvinha, tá? De José de Alencar. Eu li esse livro, muito bom, e recomendo quem não leu para ler, que ele tem tem características muito fortes do romantismo, tá? Essa obra é um romance urbano que conta a história de de Jorge e Carolina. Jorge, jovem, rico e irresponsável, perde toda a fortuna e no dia do casamento foge, deixando Carolina desamparada. Ela passa a se chamar chamada de a Viuvinha, e alguns anos depois, Jorge retorna, agora transformado, trabalhador e responsável. E no final da trama, do drama, né, da trama, né, o casal se reencontra. O livro mostra temas típicos do romantismo, como falei, né? Como o amor idealizado, o sofrimento e a redenção. E para finalizar, é, aqui eu tenho é, uma proposta, né, de atividade para cada aluno, entendeu? É, poder escrever, que cada aluno possa escrever uma pequena carta, como se fosse Carolina ou Jorge, expressando seu sentimento. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar, nós vamos falar um pouco sobre o romantismo no Brasil, tá? E também um pouco, um resumozinho rápido do livro A Viuvinha, de José de Alencar. O romantismo no Brasil surgiu no século XIX, tá? Pouco depois da independência, e teve um papel essencial na construção da nossa identidade cultural e literária, tá? O que que acontece? O romantismo ele buscava valorizar o que era nosso, tá? Próprio, destacando que foi logo depois da independência, então era para tipo promover o Brasil, digamos assim, né? Assim, destacando a natureza, os costumes, o povo, principalmente o índio, né? E os sentimentos humanos, como amor, saudade, sofrimento, religiosidade. E esse movimento ele é dividido em três gerações, tá bom? A primeira geração é a nacionalista e indianista, foi chamada de nacionalista e indianista, inspirada na liberdade e no patriotismo, que queria criar uma literatura que mostrasse o Brasil como um único. Ou seja, saindo da independência, então o Brasil era o, né, aparecendo para o mundo, né? No caso, então tinha que ser uma personalidade própria. Os autores valorizaram o índio como herói nacional e a natureza como símbolo de grandeza. Escritores como José de Alencar, Guarani, Iracema e Gonçalves Dias, que fez Canção do Exílio, foram destaques nessa primeira geração. A segunda geração foi classificada como ultrarromântica ou o mal do século. Tá? Aqui o foco era mais íntimo e sentimental. Os autores eles escreviam sobre amores impossíveis, tristeza, solidão e morte, uma coisa mais fúnebre, mais, né, mórbida no caso, muitas vezes com tom melancólico. Um exemplo famoso de um dos autores dessa época é Álvares de Azevedo, que voltou do autor do livro de Liras do 20 anos, tá? Então foi uma geração muito meio gótica, digamos assim, né? A terceira geração já foi uma geração bem diferente, é a codorneira ou social.
que era uma geração que os escritores tinham uma visão mais engajada, criticando injustiças sociais, como a escravidão, e defendendo ideais de liberdade, igualdade, uma coisa mais ligada para o povo, assim, né? A igualdade de todos, entendeu? E o grande representante foi o Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos, tá? Então, essas foram as três, resumindo, foram as três fases três gerações, né, do romantismo no Brasil, tá? Então, agora a gente vai começar, vamos fazer um pequeno resumo de uma obra que tem muita característica do romantismo, que é o do livro A Viuvinha. Agora eu vou falar do livro A Viuvinha, de José de Alencar, que eu li e gostei muito, um livro pequeno, com poucas páginas, mas muito interessante, tá? Que prende, a meu ver, prende, né, na leitura, e tem um linguajar um pouco da época, né, mas que é de bom entendimento. Então, essa obra é um romance urbano que conta a história de Jorge e Carolina, tá? O Jorge era um jovem rico e responsável, perde toda a fortuna e no dia do casamento ele foge, tá? Ele foge deixando a Carolina, né? Ele chega a casar com a Carolina, mas ele foge, deixando a Carolina desamparada. E aí é como se ela fosse sendo conhecida como se fosse a viuvinha, porque ele casou com ela e fugiu, né? Mas alguns anos depois, o Jorge retorna totalmente transformado, porque trabalhador, irresponsável, e pagou as dívidas que ele tinha, e o casal se reencontra, e é um final feliz, que também é bem típico do romantismo. Então, aí nesse livro, tem muitas características do romantismo, né? A obra mostra temas típicos mesmo de romantismo, como o amor idealizado, o sofrimento, a redenção. Então, é muito, muito característica do romantismo. É um bom livro, eu recomendo, entendeu? Para quem não, não gosta de ler muito, é um livro que é de poucas páginas, mas é bem típico agora podemos comparar com as novelas de hoje em dia, né? Tem aquela trama toda, né? Digamos até que tem um vilão aí no meio, mas que seria os credores, sei lá, bom, enfim, é um livro muito bom. Então, para finalizar esse resumo sobre o romantismo no Brasil e falar dessa obra, eu gostaria que eu tenho uma proposta de atividade para vocês, que cada um de vocês escrevesse uma pequena carta, como se fosse Carolina ou Jorge, expressando seus sentimentos durante a separação ou no reencontro deles. Então, se põe no lugar da Carolina ou do Jorge, né? E faça uma carta, o Jorge para a Carolina, Carolina para o Jorge, né? Falando dos sentimentos, né? Do que estava sentindo na época, né? No momento da separação ou do reencontro. Dessa forma, vocês vão praticar a escrita e também se colocam no lugar dos personagens, compreendendo melhor os valores românticos, né? E eu acho que é uma atividade boa, porque é uma atividade falando do romantismo, que é uma coisa que uma forma literária que surgiu há séculos atrás, mas que hoje em dia perdura, né? Então é isso, pessoal. Eu desejo um bom trabalho para vocês e fica assim. Um bom dia e obrigada.